No livro do Êxodo, capítulo 20, vai estar descrevendo lá os 10 mandamentos, ou em Deuteronômio, capítulo 5, também está descrevendo os 10 mandamentos. Eu vou ler a leitura do Deuteronômio, capítulo 5. Se você quiser acompanhar, eu vou ler o início aqui, tá? Moisés convocou todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos. Aprende-os e pratica-os cuidadosamente. Aprende-os e pratica-os cuidadosamente. Então, primeiro, nós precisamos ouvir. Precisamos conhecer os mandamentos. E aprender. Conhecer é uma coisa, aprender é outra. Quando a gente conhece qualquer coisa, a gente conhece superficialmente, né? A gente tem o primeiro contato. Aprender é quando a gente já deu passos um pouquinho maiores sobre determinada coisa e aprendemos mais sobre aquela coisa, né? E aí tá falando aqui, ouça, primeiro ponto é ouvir, segundo é aprender, e terceiro ponto é colocar em prática. Então, existem 3 pilares que nós precisamos para usar com os mandamentos. Primeiro, conhecer. Segundo, ou melhor, primeiro, ouvir. Segundo, com o ouvir nós vamos aprender, porque vai ter também uma busca. Mas só ouvir não cumpre, só aprender não cumpre, é preciso colocar em prática. Muitos de nós acreditamos, não sei por qual motivo, que nós amamos a Deus. A gente até fala, eu amo a Deus, eu tenho um sentimento por Deus, Deus é tudo para mim. Porém, entre a teoria, o que eu acredito e o que de fato existe uma distância muito grande. E o que a palavra quer nos ensinar e o que eu gostaria que servisse para a minha vida e para a sua vida, é que nós nos dessemos as mãos nessa busca da prática verdadeira do amor a Deus, para que a gente possa, no mínimo, crescer um pouquinho. Vamos fazer uma comparação antes da gente seguir aqui com a palavra, para a gente entender como que é o nosso amor por Deus, que nós acreditamos que temos. Pensa numa criança que quer agradar a mãe ou o pai, e lá no aniversário da mãe, ela pega e resolve fazer um café da manhã para a mãe, né? Aí tem lá um café já velhinho lá da garrafa, aquela criança, ou ela faz o café e faz aquele café forte, aquele café amargo, não coloca açúcar, ou coloca muito açúcar, coloca lá na bandeja, ou coloca um café gelado, velho, vencido, do dia anterior, coloca lá na bandeja, pega um pão, corta o pão, passa manteiga naquele pão e vai lá com todo carinho, com aquela bandejinha, com aquele café, e chega na mãe até tremendo e derrama o café na mãe. E a mãe odeia café forte, odeia café gelado, né? E aí a mãe, qual que é a atitude da mãe? Primeiro, ela vai ficar feliz pela atitude daquela criança, pela atitude daquele filho de tentar agradá-la. Mas ela não gostou do café, não é do jeito. Ela não comeria aquele pão cheio de manteiga, margarina, porque vai entupir as veias do coração dela. Ela nunca, né? Porém, ela vai valorizar a atitude daquela criança. Agora, passou o tempo, aquela mesma criança, aquele mesmo filho já cresceu um pouco, já está na sua fase de adolescência, já não é mais uma criança, já aprendeu com a mãe várias coisas, né? Aí ele resolve fazer o mesmo café lá do passado. Amargo, forte, coloca lá uma banana naquela bandeja, coloca um pão cheio de manteiga, leva para a mãe e a mãe olha e fala: nossa, eu não gosto de banana.
Eu gosto de mamão. Mas a mãe não fala nada, a mãe aceita. Mas a mãe não se agrada. No primeiro momento ela se agradou porque foi uma tentativa de uma criança própria daquela idade. Já naquela fase, daquela outra idade, aquele mesmo filho, não sabendo o que a mãe gosta, não percebeu ainda que a mãe nunca come banana, que ela não gosta. Aí esse mesmo filho, em outro momento da vida, já adulto, ele manda entregar flores para a mãe, mas não aparece. Aí ele manda entregar, depois ele vem lá no dia das mães, ou no dia do aniversário dela, tira uma selfie, posta no grupo da família, posta nas redes sociais, minha mãe, minha rainha, amo. Mas se você for perguntar para aquela mãe, aquele filho não aparece no dia a dia, aquele filho não a escuta, aquele filho não a obedece, aquele filho não a respeita. E aquela teoria de amor, que existe sim um sentimento no coração de cada filho, mas aquele amor não cumpre com o amor, com a exigência do amor. Então, muitas vezes o nosso amor para com Deus é esse tipo de amor. É um amor que não conhece a vontade de Deus, é um amor que não obedece a Deus, é um amor que às vezes já até sabe qual é a vontade de Deus, mas não faz questão de viver a vontade de Deus, de agradar a Deus a partir da vontade dele. Consegue entender? E existe a perfeição do amor de um filho. Aquele filho que já passou por todas essas etapas, mas em algum momento da vida ele parou e falou assim, não, a minha mãe, ela não gosta de tal coisa. A minha mãe, o gosto dela é esse. Eu sei exatamente o tipo de roupa que ela gosta, o tipo de presente que vai agradar, o tipo de cor que ela gosta, o tipo de alimento que ela curte. Então eu vou fazer aquilo que vai agradar a minha mãe, não somente naquela data especial, mas eu vou ser presente na vida da minha mãe. Eu vou ter para com a minha mãe o respeito devido, que realmente vai traduzir o meu respeito para com ela, as minhas atitudes para com ela diariamente vão traduzir para ela o amor que eu sinto. Então não é somente no campo do sentimento, mas é concreto. É um amor que um dia ela foi capaz de me dar, quando eu não tinha consciência da vida ainda. E esse amor gerou na minha vida um fruto chamado também amor. Eu fui amada e aí hoje eu amo e amadureço esse amor para com aquela que me amou. Esse é o amor que Deus, Pai, espera de cada filho seu. Quando a gente só olha para o mandamento e pensa, Deus proíbe, então eu não entendo esse Deus, eu não conheço esse Deus. Quando eu olho para um mandamento e eu penso, puxa, Deus não quer a minha felicidade, porque eu tenho outro desejo contrário ao mandamento, então eu não entendi esse Deus que é ordenado e quer ordenar todas as coisas, não abre mão da sua lei, do seu mandamento, em prol da minha vontade humana. Da minha vontade que me leva ao precipício. Uma mãe e um pai dentro de uma casa, eles têm regras. E essas regras é para o bem dos filhos. Quando o pai permite que o filho... Quando o pai leva o filho para tomar uma vacina, para tomar uma injeção, ele não está fazendo isso porque ele é mau. Ele está fazendo isso porque ele é bom. Ele não vai privar o seu filho do remédio que é necessário para a cura. Assim como o pai não vai escolher coisas ruins para o filho, um alimento ruim. Pelo contrário, ele vai forçar para o filho comer aquilo que é bom. O pai, o que agrada a um pai dentro de uma casa? Né? Eu tenho 2 filhos, eu posso falar como exemplo da minha realidade. Claro que eu quero que eles amadureçam a cada dia, que eles melhoram, mas tem coisas do dia a dia que me irrita profundamente. Que eu não gosto, que eu não aceito, que eu não concordo. Eu não concordo, eu não aceito, não tem nada que possa me fazer aceitar 2 irmãos brigando. Brigando por causa de besteira.
Quando eu vejo dois irmãos se amando, aquilo alegra profundamente meu coração de mãe. Aquilo me faz entender que, primeiro, eles respeitam a minha opinião, que eu sempre falo, aqui em casa eu não aceito dois irmãos sem se falar. Aqui em casa eu não aceito dois irmãos brigando. Existem formas de resolver os problemas sem precisar brigar. Primeiro, tem que respeitar o outro. Não é concordar com o outro em tudo, mas respeita a opinião do outro. Respeita o momento do outro, respeita o limite do outro, não provoca o outro. Ou seja, regras de convivência, né? Os dois precisam aprender a conviver e conviver bem. Porque se não aprender dentro de uma casa, de uma família, a conviver um com o outro como irmãos, não está preparado para a sociedade, não vai viver bem na sociedade, não vai viver bem no céu. E aqui na Terra é um experimento para todos nós. A família é um experimento. Depois da família, que é a primeira sociedade que a pessoa vive, lá fora é outro experimento. Mas tudo começa dentro de uma casa. E Deus quis dessa forma. Ele quis que fôssemos família, para que dentro de uma família nós aprendêssemos a obedecer, né? Porque não tem esse pai e essa mãe que não tem uma regra dentro da tua casa. Tem regra. Aqui pode isso, aqui não pode aquilo. Se o pai abrir mão das suas regras, ele está sendo irresponsável na criação desses filhos, ele está sendo um mau administrador daquilo que foi confiado a ele. Agora, a gente tem regra para manter uma ordem na família, para manter uma paz, para que todos cresçam. Não é cada um fazer do jeito que quer, na hora que quer, como quer e se quer fazer. Existe uma regra. Eu acredito que na tua família tem regra, como na minha família, na minha casa, no meu lar, eu e meu esposo, temos regra. E os filhos precisam entrar nessas regras. Tem coisa que vai ser conselho, tem coisa que vai ser que a gente até pode abrir mão, porque não é tão assim que fala, meu Deus, se não fizer isso tá em pecado, mas tem coisa que é regra. E não tem como a gente abrir mão daquilo que é sério. Se o filho não quer tomar remédio, que tipo de mãe sou eu de aceitar? Se o filho só quer comer besteira, se depender de uma criança, ela vai comer besteira o dia inteiro. A vida inteira. Agora, que tipo de mãe seria eu deixando? Eu posso abrir mão de uma besteira ou outra besteira, mas eu não posso fazer com que isso vire uma lei dentro da minha casa. E esquecer de uma lei, né? Eu esquecer daquilo que é certo e abrir mão do que é certo e deixar o errado, o bagunçado acontecer. E eu estou só citando algum exemplo, assim, de uma alimentação, de uma conduta, mas tem vários outros exemplos. Então, as leis de Deus, elas têm um motivo. E o motivo primeiro é que Deus quer todos os seus filhos morando com ele lá no céu. Aqui na Terra é a nossa primeira casa. É aqui que se vive uma experiência e se passarmos na experiência, a gente vai habitar no céu. Então, no céu é ordem. Não existe desordem. Se a gente não aprender os mandamentos da lei de Deus aqui para colocá-los em prática na nossa vida aqui, o que é que nós vamos fazer no céu? Porque lá é ordem. Lá é para quem já passou pelo treinamento aqui e aprendeu, se deixou transformar pelo mandamento. Eu gostaria de que a gente fosse direto agora na palavra, só para a gente entender como que Moisés começa falando com o povo, né? Aprende, pratica cuidadosamente. Versículo 2. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco que estamos hoje aqui ainda vivos. Então serve muito para nós, né? Nós que estamos aqui ainda vivos. Falou-nos o Senhor face a face no monte, no meio do fogo, durante aquele tempo. Eu estava entre o Senhor e vós para vos transmitir suas palavras, porque aterrados pelo fogo, vós não subistes ao monte. Ele disse, olha o que o Senhor disse, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus, com letra minúscula, diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja, do que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas para render-lhes culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, não é pouca coisa. Deus, ele exige algo, mas olha a promessa dele. Uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se um dia, e eu acredito no que Jesus promete, ele falou assim, quando ele estava se despedindo dos apóstolos, ele fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai, eu voltarei e buscarei vocês para estarem comigo, onde eu estou. E nessa mesma leitura, onde ele está ali se despedindo, ele fala várias coisas, ele fala, aquele que observar os meus mandamentos, aquele que guardar a minha palavra, o meu Pai virá nessa alma, né? O meu Pai virá e habitará. Então seremos almas habitadas pelo próprio Deus. Só basta que ele encontre dentro de cada um de nós os mandamentos. A observação, né? Guardar, cultivar, abraçar, né? E aí, de que forma? Porque assim, ficar muito no campo vago, eu amo a Deus, como a gente ama, como eu falei, o exemplo de uma criança que ama a mãe, mas não conhece a vontade da mãe. A criança que já cresceu um pouquinho, continua amando a mãe, mas não obedece, não faz aquilo que a mãe gosta, não conhece a vontade da mãe, então ele vai na tentativa de acertar, mas continua errando. E aquele que já se tornou adulto, ou seja, tem tempo de caminhada, já vive na igreja há muitos anos, mas continua amando a Deus da mesma forma infantil, não cresceu no amor, não conhece a Deus, não corresponde a Deus, não teme a Deus. Então esse não entendeu ainda, nós não entendemos ainda, né? E aí no capítulo 6 vai falar assim, o maior dos mandamentos.